Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, pela manhã, tivemos um culto de Santa Ceia abençoado, onde o Senhor ministrou poderosamente aos nossos corações e aonde o Senhor falou ao meu coração, mediante a apresentação ali do jovem Samuel, filho do nosso presbítero Josué, para estar trazendo uma mensagem precisamente sobre Ana, que o Senhor tinha colocado em meu coração há algum tempo. E ele me trouxe à memória essa passagem e essa mensagem, essa pregação. Mas antes disso, eu quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco, através da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja. Quero aqui fazer menção e agradecer publicamente às jovens da ADEF Alhandra. Por quê, pastor? Essas jovens, elas são incansáveis. Sexta-feira tiveram vigília, ontem tivemos o dia todo ali na Expo Live, na primeira feira cristã, maior feira cristã da Europa, primeira edição, e foi uma bênção de Deus. E elas tiveram a responsabilidade de estar cobrindo ali a mídia do evento para a loja Canonici, a nossa livraria aqui do Ministério ADEF. E foi uma bênção de Deus. Tivemos ali com os pastores, com os escritores do Ministério ADEF. O pastor Eliel Vera esteve presente, juntamente com a missionária Janete. E foi uma bênção de Deus. E eu quero agradecer aqui a Ellen, a Karen e a Débora, que se esforçaram para estarem auxiliando a loja, a pastora Karen, nessa empreitada. Então, fica aqui a minha gratidão a todas vocês que têm contribuído ferozmente para a expansão do reino de Deus através da mídia. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Meus queridos, a mensagem de hoje tem por tema: o Senhor se lembrará de nós. Diga comigo: o Senhor se lembrará de nós. Aleluias. Eu quero abrir a minha Bíblia juntamente com a igreja no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo também de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu, por norma, não tenho o costume de fazer uma leitura um pouco extensiva, mas estarei fazendo hoje para melhor compreensão da amada igreja. Serei breve. A palavra do Senhor diz: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era... Todos encontraram? Todos encontraram? Amém? Então vamos lá todos juntos. Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha lhe cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Meus queridos, quando hoje pela manhã o Espírito Santo me lembrou dessa palavra em meu coração, ele me trouxe à memória quando ele colocou essa palavra em meu coração, que não era uma palavra somente de consolo, mas era uma palavra para declarar. É uma palavra que carrega uma autoridade dos céus. É uma palavra que o céu quer estabelecer sobre a vida de cada pessoa que está aqui hoje, que irá ouvir ou assistir essa mensagem posteriormente. O título dessa mensagem é simples e direto, porém carrega uma mensagem poderosa: o Senhor se lembrará de nós. Eu não disse que ele talvez se lembre, eu não disse que possivelmente se lembrará, eu disse claramente que Deus se lembrará de nós. E a base dessa declaração que o Senhor colocou em meu coração há algum tempo atrás, não está no meu otimismo, não está na minha fé, mas está no caráter imutável da palavra de Deus. Nós precisamos entender que antes de nós adentrarmos na mensagem dessa noite, tudo que o Senhor ministrou ao meu coração e ministrará certamente ao coração da igreja, não é para nós simplesmente observarmos a história de Ana, mas é para nós levarmos esta mensagem, esta reflexão para as nossas casas como um espelho. E ao olharmos a história, ao entendermos a mensagem desta noite, nós iremos reconhecer que o Senhor verdadeiramente se lembrará de nós. Quem era Ana? Para compreender com mais contexto o milagre, é necessário nós primeiro compreendermos o peso da situação que Ana estava vivendo. Certamente os irmãos conhecem a história. Hoje, em meu coração estava para eu ministrar outra mensagem, que era precisamente sobre algo que o Senhor faria novamente em nossas vidas. Mas o peso do contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje, porventura os irmãos não sabem, ou nunca se atentaram, ou não ouviram ainda. Mas hoje pela manhã eu estive ali no templo sede, admirando cada passo que eu dava, admirando cada porta que eu abria,
contemplando a bênção do Senhor de forma visível sobre os nossos olhos, por Ele nos ter permitido estar ali durante tantos anos. E eu estava com o coração aflito. Senhor, o que será de nós? E mediante a mensagem ministrada pelo nosso pastor presidente, o Senhor bradou em meu coração, dizendo claramente: o Senhor se lembrará de nós. Então vamos compreender o peso da situação que Ana estava vivendo. A Bíblia, no capítulo de número 1, versículo número 1, apresenta um homem chamado, vamos lá, você leu juntamente comigo, apresenta um homem chamado Eucana. Ele tinha 2 esposas, era uma prática comum naquele contexto de Israel. Porém, a Bíblia nos relata que Penina, ela tinha filhos, o seu ventre era fértil, ela gerava de forma regular. Ana, por outro lado, não tinha filhos. A Bíblia relata que Ana não tinha filhos. A Bíblia é direta ao afirmar isso. Ana não gerava. Agora entenda, e é o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para a igreja. A esterilidade de Ana não era o fruto de uma falta de fé. Não era fruto de um pecado escondido, não era consequência de algo que ela tinha feito de errado, não era obra do inimigo agindo contra ela. A Bíblia diz com clareza: mas a Ana amava mais, contudo o Senhor lhe havia cerrado a madre. Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo havia fechado a madre de Ana. E isso muda tudo, porque muitas vezes as dificuldades que nós estamos enfrentando no dia a dia, a primeira coisa que nós queremos encontrar é um culpado. É responsabilizar alguém por aquilo que nós estamos vivenciando. E normalmente a frase mais comum na boca do crente é: que prova. Que prova. Satanás se levantou contra a minha vida, Satanás se levantou contra meu ministério, Satanás se levantou contra a minha família, Satanás se levantou contra a minha vida, Satanás se levantou. Mas a Bíblia nos relata que quem havia fechado o ventre de Ana havia sido Deus. Significa então que toda a situação da esterilidade de Ana estava também na mão e no governo do Deus Todo-Poderoso. Não estava fora do alcance dele, mas dentro sim daquilo que ele tinha preparado para a vida de Ana, dentro do propósito que ele tinha preparado e estabelecido para Ana. Nem toda situação fechada é sinal do abandono de Deus em nossas vidas. Algumas situações estão precisamente fechadas, porque Deus reservou para si o direito e o tempo certo para bradar lá de cima e agir com a sua mão forte em nosso favor. Aleluias, eu sinto Deus aqui hoje. Nem toda situação fechada é o inimigo agindo contra a tua vida, mas é Deus estabelecendo o tempo certo para Ele bradar e agir com autoridade. Porque a porta que Deus abre, ninguém mais pode fechar. Mas a porta que Deus também fecha, pode homem agir, pode oração, pode jejum, pode vigília, pode busca, pode consagração. Ninguém tem o poder de abrir. Aleluias. Então nós vemos precisamente que Eucana amava a Ana. Eucana, ele tinha a sua preferência por Ana. A Bíblia nos informa isso como? Também relatando claramente que ele amava mais a Ana. Mas aqui eu vejo algo crucial. E um alerta para todos nós. Uma pergunta rápida para todos que estão aqui presentes. Você levanta a mão, dá um glória a Deus bem alto. Quem aqui ama a Deus? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia relata que Eucana amava a Ana mais do que a Penina. Mas ele não somente falava isso com a sua boca, ele demonstrava com atitudes. Como? A Bíblia nos informa que ele lhe dava uma porção dobrada nas ofertas do templo. Muitas vezes, meus queridos, isso é algo crucial para nos dias de hoje. Enfaticamente, todos aqui, claramente, nós amamos ao Senhor. Nós amamos o nosso Deus. É muito bom nós proferirmos isso com a nossa boca, mas nós estamos demonstrando com atitudes. Nós estamos demonstrando porque, certamente, nós estamos em um culto de celebração voltado para famílias.
O homem, dentro do seu matrimônio, ele gosta não somente de ouvir a sua esposa dizer de manhã, à tarde, à noite: olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Glória a Deus. É muito bom ouvir, mas melhor ainda é demonstrar. Melhor ainda é agir com atitudes. E o Senhor, quando Ele ministrava essa palavra no meu coração, foi daquelas palavras, rapidamente, em que Ele puxou de novo para perto dele: meu filho, não adianta de nada você bradar em alto e bom som: eu te amo, Senhor, mas depois não demonstra com atitudes, não demonstra com verdadeira intenção desse amor a Deus. Então nós vemos que o primeiro princípio desta mensagem é: quem ama, demonstra. É algo clássico em todo relacionamento. Quem ama verdadeiramente, demonstra. O amor, o verdadeiro amor que nós precisamos sentir pelo nosso Senhor, gera uma transformação genuína em nós. Então nós vemos que Ana, ela era amada pelo seu marido. Não somente ela era amada, como ela era também temente a Deus. Ana era fiel, dizimista, fiel ao Senhor, e mesmo assim, mesmo fazendo tudo certo, o seu ventre permanecia fechado. Isso nos ensina algo que muitas pessoas nos dias de hoje, muitos crentes, não estão preparados para ouvir na atualidade, mas que precisam receber com uma maturidade espiritual no dia de hoje. O fato de ser amado por Deus, o fato de você ser fiel a Deus, o fato de você servir com integridade, o fato de você fazer as coisas com excelência, nenhuma dessas virtudes, nada disso que nós fazemos é um tipo de chave que abre as portas de um milagre no tempo que nós desejamos. Nada do que nós fazemos pode mover o tempo de Deus a nosso favor. Deus, Ele já tem o tempo certo estabelecido para te abençoar. Ele já tem o tempo certo estabelecido para ouvir o teu clamor. Ele já tem o tempo certo estabelecido para liberar bênçãos sem medida sobre a tua vida. E há algo que tem sido crescido no meio da igreja nos dias de hoje, que é o que, pastor? Se eu for fiel a Deus, Deus me abençoa imediatamente. Se eu for fiel a Deus, Deus me abençoa na mesma hora. Se eu orar bastante, a resposta vem ainda esta semana. Se eu ofertar uma oferta grandiosa, o milagre acontece no próximo culto. E quando a resposta não vem no tempo esperado, a fé começa a diminuir. Mas o Espírito Santo me ensinou algo sobre esse texto que eu quero compartilhar com a amada igreja, com clareza e autoridade. Aleluia. Todas as vezes que nós oramos, choramos, pedimos, e Ele nos manda esperar, não é porque Deus se esqueceu. Não é porque Ele se esqueceu da sua causa, não é porque Ele se esqueceu do teu problema, da tua dificuldade. Não é porque Ele se esqueceu da tua peleja, não. É porque Ele quer algo mais fundamental para nós. O desejo do Senhor não é apenas nos abençoar, mas sim permanecemos aos seus pés. Observe o que acontecia. Cada vez que Penina gerava um filho novo, Ana se prostrava mais profundamente diante do Senhor. A Bíblia relata isso. Cada vez que Ana via Penina gerando um novo filho, Ana se aproximava de Deus. A dor que supostamente deveria afastá-la de Deus, na verdade, a aproximava. Tem gente que já está entendendo. A dor que supostamente era para afastar a Ana de Deus, na verdade, estava aproximando. E isso revela o caráter de uma pessoa que compreendeu algo extraordinário. Muitas vezes nós vemos atrás de Deus somente atrás de uma resposta, de algo. Mas Deus é muito mais do que uma resposta em nossas vidas. Deus, Ele requer de nós um relacionamento. Não é na hora que nós queremos, mas é no tempo que Deus quer. E amém, glória a Deus por isso.
Agora veja, a Bíblia descreve Penina como a rival de Ana. Ela perseguia, afrontava, zombava, perturbava, ficava na cabeça dela, ano após ano. E era algo que se repetia. E a Bíblia nos relata que isso acontecia especialmente nos momentos que iam aonde? Ao templo, adorar a Deus. Agora imagine a cena. Uma família, um homem, independentemente, duas esposas, seus filhos. Um momento sagrado de adoração. E ali naquele mesmo contexto, onde a presença de Deus estava habitando, a dor era renovada pela provocação de quem deveria ao menos ficar de boca fechada. Penina, no mínimo, ao ser abençoada por Deus, deveria ficar caladinha. Mas ela usava da sua bênção para provocar quem não tinha. Ela usava daquilo que Deus estava proporcionando para ela, para provocar o que não tinha. E existem pessoas, pasme, que nos dias de hoje vivem isso. Famílias que a dor se repete sempre na mesma data, sempre na mesma circunstância, sempre da mesma maneira e sempre pelas mesmas pessoas. Agora entenda, o que nós precisamos entender é que, na verdade, as pessoas que nos oprimem, fora da igreja, porventura, eu creio que aqui não, mas as pessoas que oprimem dentro das igrejas, fora, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, na verdade, isso faz com que ele revele quem ele é, não quem você é. O tipo que você responde, a maneira que você responde, a maneira que você é oprimido, define quem você é. Tem muita gente que não aguenta alguém pisar no seu calo. Tem muita gente que não aguenta ser provado um pouco. Mas a Bíblia nos relata que Ana não revidava. Casada com o mesmo homem, uma gerava filhos à beça, ela não tinha filhos. E não era porque ela tinha feito nada de errado, entenda a cena. Ela não tinha feito nada de errado, era o próprio Deus que não abria a madre dela, o ventre dela. Mesmo assim, ela tinha que aturar calada a zombaria, a humilhação, a chacota. Mas ela não revidava. O verdadeiro cristão precisa entender uma coisa: independentemente de quem está nos afrontando, independentemente de quem está nos oprimindo, nós sabemos quem nós somos. E principalmente, eu sei quem o meu Deus é. Eu sei que no tempo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser bradar, Ele brada. Não existe opressor, não existe nada que possa resistir à voz toda poderosa de Deus. Quando bradar sobre as nossas vidas, o Senhor certamente se lembrará do seu povo. Aleluia! Ana não revidava. Ana permanecia calada. Em nenhuma parte da leitura que nós fizemos, desde o seu sofrimento até a concretização do seu sonho e da sua bênção, nós não vimos nem sequer Ana planejando. Ela não somente não revidou, como ela não planejou sequer. Porque tem muita gente que dá a cara para levar o tapa, mas quando volta lá para trás, se eu te pego lá na esquina, se eu te encontro, quando você for louvar, eu baixo o playback. Não, quando você for pregar, o fundo vai ficar aqui embaixo. Não é ele que prega, eu não tiro foto hoje. Não é ele que prega, eu não vou no culto hoje. Ele que dirige, eu não piso na igreja hoje. E Ana, caladinha. Caladinha. Ainda lavava a louça junto com Penina. Não existia nada, meu irmão. Não havia fofoca, não havia conspiração, não havia aquela coisa hoje, que é uma das coisas que mais assola e destrói as igrejas, pessoas brigando por títulos e status. Ana não estava brigando para ser a primeira esposa de Eucana. Não, eu sou a preferida. Ela não ficava calada, muda. Agora entenda. Por que Ana não fazia isso? Porque ela sabia dentro dela que ela era amada por Eucana. E mais importante do que isso, ela sabia precisamente o quê? Que ela era vista pelo seu Criador. Ela era vista
por Deus. Ela sabia no seu íntimo que na hora que Deus bem quisesse, Deus se lembraria da sua causa. Deus se lembraria do seu problema. Diferentemente de Abraão e Sara, que tentaram fazer a promessa acontecer debaixo das suas próprias maneiras, do seu bem entender, Ana confiava em Deus. Ela sabia que na hora que Deus quisesse, Deus abençoava, Deus faria o impossível se tornar possível. Então por isso ela não brigava com ninguém, ela não revidava as investidas de meninas, porque quem tem essa convicção não precisa brigar por espaço, não precisa brigar por espaço dentro da igreja, por oportunidade dentro da igreja, por espaço em cima do altar. Quem tem a convicção de sabe que é amado por Deus, que é visto por Deus, não fica brigando à toa com seus irmãos. Aleluias. Meu querido, nós precisamos entender uma coisa. Muitas vezes o que Satanás quer fazer é precisamente levantar a pessoa que está do seu lado, não para te ajudar, mas para causar intriga e contenda dentro da igreja. O Satanás, ele entende que a coisa mais fácil de fazer é levantar uma pedrinha pequena para tentar separar o seu povo, porque ele sabe que povo dividido não prevalece. Povo que tem duas visões não prevalece. Povo que caminha para um lado e o outro caminha para o outro não prevalece. Mas Penina, mesmo enfrentando todo tipo de adversidade, todo tipo de humilhação, permanecia calada. Penina perseguia, Ana continuava. Penina afrontava, Ana continuava. Penina perturbava, Ana continuava. Meu querido, entenda uma coisa: a continuidade diante da grande adversidade que você está vivendo neste momento é também uma forma de adoração a Deus. O pastor presidente, ele costuma dizer que o que ele mais valoriza em um homem e uma mulher de Deus é precisamente o que? A resiliência e a perseverança. Para diante do problema não retroceder, para diante da dificuldade não começar a olhar para trás, para diante da barreira do gigante que está à sua frente não começar a querer voltar para o deserto. Continue andando, continue andando, continue andando, continue andando. Na hora certa, Deus bradará do alto a teu favor. O Senhor se lembrará da sua causa. Aleluias. Entenda. O guardanapo hoje é bonito. Entenda. A Bíblia nos relata, no versículo número 3, esse homem subia da sua cidade, de ano em ano, para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Veja, ele subia de ano em ano, todo ano, sem exceção, sem desculpas, sem condição. E aqui eu quero falar com os homens, com os sacerdotes do lar. Imagine a condição de Eucana. Como assim, pastor? Quem é homem nos dias de hoje entende. Glória a Deus que o Senhor aboliu isso de duas mulheres. Basta uma. Basta uma. Basta uma. Agora entenda, Eucana com duas mulheres, em constante peleja, em constante briga. Mas independentemente do que estava acontecendo dentro da sua casa, independentemente da dor que Ana estava sentindo, independentemente da provocação de Penina, todos subiam ao templo. Você não entendeu? Eu vou repetir. Independentemente de tudo que estava acontecendo dentro da casa deles, ele como sacerdote se posicionava. Independentemente da vossa rixa, independentemente se o filho está brigado com a mãe, independentemente se os irmãos estão brigados, independentemente se a gente está brigado, todos vão à casa de Deus. Todos vão oferecer sacrifícios a Deus. Todos irão adorar ao Senhor. O que acontece nos dias de hoje, pastor Eliel? Jacques Edmar? É comum, outrora eu trouxe um ensino na sede, na CBT, que eu ministrei precisamente isso. Como é possível que nós, como pais, saímos de casa, vamos para a igreja e o nosso filho fica deitado? Como é possível
que nós como pais vemos os nossos filhos saírem para ir para a igreja e nós ficamos com a televisão ligada? Como é possível que independentemente da situação, independentemente se brigou recentemente, independentemente se teve que aplicar uma correção ao filho, não, hoje eu não vou na igreja, não, hoje eu não vou adorar a Deus, não, hoje eu não estou apto para ir à igreja. Tem gente que está deixando pequenas pedras irem atrapalhar a comunhão que ele tem que ter com o Senhor, não somente individual, mas como família. Nós estamos em um culto para famílias, então eu quero pregar para as famílias aqui nessa noite. Aleluia. O Satanás está tentando te distrair, está tentando fazer você perder a sua família aos poucos, porque entenda, os pais que não se encarregam de educar os seus filhos nos princípios do Senhor, enquanto podem, quando eles crescem, vão chorar pelos filhos. Eu falo por experiência própria. Com Israel, nem pensar. Mas porque eu era esse filho rebelde, eu estive no outro lado da moeda. A responsabilidade do pai, pastor, mas o meu filho já tem 30 anos e está debaixo do meu teto, ele já é de maior de idade. Está vivendo aonde? Está na minha casa. Quem é o sacerdote do seu lar? É seu filho ou é você? Quem tem autoridade dentro de casa? É o seu filho ou é você? Pastor, é que o meu pai não quer. Então você é jovem, mantenha o exemplo e faça de você mesmo um reflexo para o teu pai. Mantenha perseverança. Não, meu pai não quis vir. Manda o link. Olha, pai, olha, o Senhor perdeu um grande culto hoje. O Senhor manifestou o seu poder e a sua glória. Enquanto o Senhor ficou aqui vendo o jornal, vendo o jogo da bola, coçando a barriga, coçando a micose, Deus manifestou o seu poder e a glória desceu na casa dele. Meus queridos, nós precisamos entender, e eu peguei um exemplo muito forte com isso de Eucana. Independentemente do que estiver acontecendo dentro do meu lar, pastor, sua família é perfeita. O Senhor nunca discute com a pastora Mayla, né? Meu irmão, é uma bênção de Deus. Levanta a mão aqui quem nunca discutiu com a esposa, quem nunca teve um dia mais complicado, quem nunca teve que corrigir com o seu filho ou a sua filha. Agora entenda, nada disso. Pega o exemplo de Eucana. Independentemente da forma que ela estava brigando, independentemente, ele amava uma mais que a outra, mas independentemente da dor que Ana estava sentindo, independentemente do que Penina estava fazendo, ele como sacerdote se posicionava dentro do seu lar. Independentemente do que está acontecendo, todo mundo se arruma, bota a saia, bota o salto, vai como quiser, mas todos vão à casa do Senhor prestar sacrifício e adoração a Deus. A constância, a perseverança, a resiliência na casa do Senhor não é opcional para quem quer vivenciar um milagre. Entenda uma coisa, não há milagre que se sustente fora da igreja. Sabia disso? Hoje em dia o que nós mais vemos por aí é o evangelho individual. A pessoa é uma igreja uníssona, só ele. Quando a Bíblia nos relata que nós somos membros de um corpo. Agora entenda, se você não está habitando em um corpo, um órgão que não está ligado, se eu cortar a minha mão, ele vive muito tempo fora, sem estar conectado com o meu braço? A mão vive? Não. Morre e apodrece e começa a cheirar mal. É a mesma coisa que acontece com os cristãos nos dias de hoje. Tem muita gente querendo vivenciar o milagre de Deus, querendo vivenciar a bênção de Deus, querendo que Deus abra as portas, querendo que Deus abençoe, mas não tem constância na casa de Deus. Não tem constância. E constância, meu irmão, é dia após dia, semana após semana, mês após mês. Certa vez eu estava falando com um pastor e ele disse, olha, aqui na igreja, é a igreja fogo de palha. Fogo de palha, no início é tudo bonito. Passado um tempo as coisas apagam.
Meus queridos, a constância, a perseverança é que verdadeiramente faz o milagre se sustentar. Deus abre a porta e abençoa, mas o que faz o milagre permanecer gerando frutos é a constância na casa de Deus. Todo ano, Penina irritava a Ana, mas todo ano, Ana escava na casa do Senhor. A dor se repetia, era algo repetitivo, mas também era a presença de Deus sobre a vida dela. Agora entenda, trazendo um pouco do contexto que foi pregado hoje pela manhã na nossa sede. Entenda, meus queridos, que é precisamente aqui. Existe algo que acontece na casa de Deus, que não acontece em nenhum outro lugar. O que, pastor? É aqui precisamente que as cadeias são quebradas, que as sentenças do mal são desfeitas, que os grilhões são quebrados, aleluia, que as suas forças são precisamente renovadas e que a bênção de Deus é liberada sobre a tua vida, que a bênção de Deus é liberada sobre a tua casa, sobre a tua família. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia relata no Salmo 133:3, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, para sempre. Tem muitas pessoas que estão subestimando o ato de estar presente. De estar presente na igreja. Ah, não, hoje tem transmissão, eu cultuo em casa. Ah, não, hoje em dia tem a bênção. E é uma bênção mesmo, tem transmissão. Melhor som possível aqui na DF Leandra. E as pessoas acham que por causa dessas bênçãos estão começando a subestimar, pastor. Hoje em dia as megas igrejas têm megas estruturas, produções, algumas igrejas têm até reportagem pré-culto, pós-culto, reportagem durante o culto e aquela coisa toda. E as pessoas estão subestimando o ato de estar presente. Agora entenda, ninguém aqui sabe o que Deus vai fazer em cada culto. Satanás muitas vezes coloca em nossa mente o seguinte pensamento: é só mais um culto de intercessão, é culto de quinta-feira, o que é que vai acontecer? É só mais um culto de ensino da palavra, terça-feira, o que é que pode acontecer? É só mais um culto. É só mais um culto de domingo, o que é que pode acontecer? É só mais um culto. Agora entenda, você não sabe o que Deus preparou para acontecer nesse culto, nessa hora específica. Mas tem alguém que sabe. Quem, pastor? O inimigo, Satanás, o adversário das nossas almas. Por isso que ele trabalha para te afastar da igreja. Por isso que ele trabalha precisamente para te afastar com pensamentos, com desânimo, com cansaço, com ocupações, com qualquer pretexto que seja suficiente para te manter longe do lugar onde Deus vai liberar a bênção sobre a tua vida. Às vezes nós ficamos preocupados e questionando Deus, por mais quanto tempo. Deus estava pronto para te abençoar no culto de quinta-feira, mas você não veio. Então espera mais um pouco. Deus estava pronto para mandar sobre a sua vida no culto de ensino, mas você não veio, porque estava lavando louça. Espera mais um pouco. Ah, você não veio no culto de domingo, porque estava muito cansado. Era hoje que Deus ia bradar sobre a tua vida. Era hoje o dia que Deus ia lembrar da tua vida, da tua causa. Mas você não veio e perdeu a bênção. Espera mais um pouco. Entenda, o segredo do seu milagre precisamente está na próxima vez que você decidiu estar na casa de Deus. Por isso que nós precisamos tratar cada culto como se fosse o último culto. É algo bem clichê de se dizer. Trate o culto, cada culto que você vai como se fosse o último culto. Certamente você já ouviu isso em algum lado. Mas é uma verdade que precisa ser vivida nos dias de hoje. É uma verdade que nós precisamos viver nas nossas vidas. Agora entenda, para nós caminharmos para o final. Ana
se levantou depois de ter comido e bebido em Siló. E ela, com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou muito. Agora eu quero que você preste atenção em 3 palavras que mudaram a história de Ana radicalmente. Ana se levantou. Ana se levantou. Eu vou repetir novamente. Ana se levantou. Tem muita gente que em meio à situação, o seu problema, em vez de tomar um posicionamento, fica naquela melancolia. Ai, Senhor, cuida de mim. Ai, Senhor, olha para mim. Ai, Senhor, envia um profeta para falar comigo. Ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, isso e Senhor aquilo. Ana, com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou muito. Mas ela se levantou. Antes desse versículo aqui, nós lemos, e nós vemos a Bíblia nos descrevendo o estado de Ana. A Bíblia nos diz que ela não conseguia comer, que ela estava com a alma amargurada, ela não conseguia comer, a dor era tanta, o acúmulo de anos de espera, pelo seu milagre, pela sua bênção, era tão pesado, que ela havia chegado ao seu ponto de limite. Ela já não comia, a Bíblia nos diz isso. Não sou eu que estou especulando, é a Bíblia que diz isso. Certamente, você que está aqui presente já conheceu esse lugar. Que lugar é esse, pastor? Esse lugar onde as lágrimas somente correm e já não tem explicação. Esse lugar onde nós tentamos orar e ficamos como eu estou aqui agora, já rouco, as palavras não saem, só o choro. Esse lugar onde você olha para a situação que você está passando, que você está vivenciando e diz, meu Deus, não tem mais nada para mim aí, não tem mais jeito, a situação já acabou. O costume do ser humano é ir se afundando cada vez mais. Mas foi nesse ponto de situação que Ana se posicionou e se levantou. Nós precisamos entender verdadeiramente que onde nós chegamos no limite, onde nós pensamos que é o fim, que não tem mais jeito, que a situação não vai mais para frente, que não vai acontecer mais nada, é aí que Deus começa a trabalhar. É quando nós chegamos no nosso limite, na nossa situação que não existe mais condições para fazer, é aí que Deus começa a agir. Tem muita gente achando que o final da sua história é agora. Matou 3 gigantes, mas desse ele não vai passar. Matou já não sei quantos leões, mas desse que ele está enfrentando agora, não vai passar. Já sobreviveu várias crises na família, mas esse que está passando agora não vai aguentar, é a última, já não tem mais como. Tem gente, porventura, que está me ouvindo nesse momento, está pensando no divórcio, é briga todo dia, situação todo dia, já chegou no seu limite, então se prepara, porque Deus vai começar a agir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É no seu limite que Deus começa a agir. Agora veja, no versículo 19 ao 20, para nós terminarmos. E o Senhor se lembrou dela. Aconteceu que no fim do ano, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou-lhe Samuel. Depois de todos os anos de espera, de toda a dor, de toda a afronta, de todo o limite, a Bíblia diz apenas isso: o Senhor se lembrou dela. Não foi acaso, não foi sorte, não foi resultado de um esforço humano. Foi a memória de Deus entrando no contexto, entrando na história de Ana. E entenda, entrando
na história de Ana, no tempo que ele já havia predeterminado. Ah, pastor, mas como assim? Entenda uma coisa. Deus, ele não tem problema de memória. Deus, ele não é um ser humano que, se eu perguntar para as pessoas que estão aqui presentes o que vocês jantaram na sexta-feira, ninguém lembra. Um ou outro pode lembrar. Se eu perguntar o que vocês jantaram daqui a um mês, ninguém lembra. Mas o nosso Deus, ele não tem problema de memória, meus queridos. Ele lembra de cada detalhe, de cada pedrinha, de cada situação. Ele lembra de cada bênção, de cada problema, de cada dificuldade. Ele lembra de você, ele sempre lembrou, e no tempo dele, que é o tempo certo, ele vai agir sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu quero pedir a amada igreja para se pôr de pé. O tempo já está indo e a minha voz também. E eu quero, antes do culto terminar nesta noite, declarar precisamente sobre cada pessoa que está presente aqui neste ambiente, nesta igreja, cada pessoa que está me ouvindo através do culto, através da live ou ouvirá depois, algo poderoso que irá mudar a sua vida, algo poderoso que irá mudar certamente a maneira que você tem pensado. Deus se lembrará de você. Não é uma possibilidade, não é um talvez, é com uma certeza estabelecida, baseada na palavra e na palavra de Deus. Deus se lembrará de você. Ele se lembrará de você na sua dor. Ele se lembrará de você nesse luto que se repete todo ano. Ele se lembrará de você nessa situação que parece não ter saída. Mas Deus se lembrará de você. Agora entenda. O que acontece quando Deus se lembra? O ventre que estava fechado abre. Aleluia. Aleluia. O ventre que estava fechado se abre. O diagnóstico que parecia final se reverte. A porta que estava trancada se abre. Aleluias. Aleluias. Ramando e decanta Aramanagasou. E decanta Aramanagasai. Quando Deus se lembra, o milagre que estava preso começa a fluir, começa a fluir, começa a fluir. Aleluia. Mesmo que ainda eu não consiga. Entenda. Ana queria um filho, mais que tudo, mas Deus queria Ana. Meu Deus, Ana queria um filho, mas Deus queria Ana. E antes de dar o filho a Ana, Deus foi atrás do coração dela. Deus está indo atrás do teu coração nesta noite, antes de proporcionar aquilo que você tem pedido a Ele. Deus está indo atrás do seu íntimo, de um relacionamento verdadeiro. Rei de canta lamanagassou. Rei de canta aramanagassaiço. Deus, Ele não quer simplesmente resolver o seu problema. Ele quer te encontrar no caminho até a resolução do seu problema. Aleluias. E o Senhor se lembrou de Ana. E o Senhor se lembrará de você, Diácono Edmar. O Senhor se lembrará de você, Tamires. O Senhor se lembrará de você, Sandra. O Senhor se lembrará de você, Ellen. O Senhor se lembrará de você, Margarete. O Senhor se lembrará de você, Severiana. O Senhor se lembrará da Defe Alhandra. O Senhor se lembrará da Defe Europa. O Senhor se lembrará de nós. Aleluia. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dar glória? Quem pode adorar nesta noite? Eu creio que a palavra de Deus falou com você, porque Deus já falou comigo por meio da